Amém, amém. Nada mais perigoso do que nós perdermos o valor daquilo que Deus nos deu em Cristo. Nós vamos tomar a Santa Ceia agora pela manhã e você veja, Deus instituiu isso para que nós não esquecêssemos. É incrível, mas a coisa mais importante do mundo, nós temos que ser lembrados continuamente se nós não esquecemos. E é fácil nós esquecermos e continuarmos, meio que no automático. E como nós vamos saber? Essa manhã, a ceia é um momento de lembrar. Eu quero lembrar algo. Eu quero lembrar uma das razões pelas quais Jardim da Luz existe e nós estamos nessa manhã cultuando a Deus, e porque isso é tão importante para você, de tal maneira que você realmente vai, todas as vezes possível, querer estar no momento de adoração corporativa, se você entendeu aquilo que o Evangelho fez em nossas vidas. O Salmo 95 é um chamado à adoração. Infelizmente, as pessoas, elas fazem uma dicotomia estranha. Parece que nós estamos vivendo uma época que quanto mais as pessoas valorizarem a palavra, elas devem não valorizar a adoração, o cântico corporativo. Muitas pessoas acham que uma grande bênção é um grande sermão com um pequeno momento de louvor. Enquanto que parte da igreja que não se interessa pela verdade pensa que tudo é sobre o grande momento de música e pequena palavra. O mesmo erro está nos dois lugares. E o Salmo 95 fala que você deve ter uma compreensão do que é a adoração. Para que você saiba, você adorou a Deus essa manhã? Todos nós participamos, pelo menos mecanicamente, com nossas mãos, com a nossa voz, das mesmas coisas. Todos nós, membros de Cristo, vamos comer do pão e beber do vinho, mas nós temos como saber se nós estamos adorando a Deus quando fazemos isso? Nós queremos lembrar então dos marcos teológicos da igreja aqui em Jardim da Luz, da igreja de Cristo, da verdadeira igreja de Cristo no mundo. O Salmo diz assim: vinde e cantemos de alegria ao Senhor. Vamos gritar em voz alta para a rocha da nossa salvação. Eu sei que tem gente que vai achar que o salmista é um pouco exagerado. Vinde e cantemos, vamos gritar. Vamos gritar em voz alta para a rocha da nossa salvação, Cristo. Vamos adiante dele com ação de graças e exaltá-lo com música e canções, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Uma outra versão diz: vinde e cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes pertencem a ele, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante de Deus, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso eu jurei na minha ira que eles jamais entrarão no meu descanso. O descanso de Deus é Cristo, não é? Eles jamais se deleitarão naquilo que eu me deleito eternamente em meu Filho, porque eles não se deleitaram nele naqueles dias. Então o segundo mandamento é: não façais qualquer imagem esculpida e não vos inclineis diante delas, porque eu quero a vossa adoração. Essa é a paráfrase. Deus quer a verdadeira adoração.
Não vos inclineis diante de imagens esculpidas, porque eu quero a vossa adoração. O segundo mandamento é sobre a importância final da adoração. Nos últimos 2 séculos e pouco, o ser humano, a civilização ocidental que está caindo aos pedaços, ela se afastou, não é? Dessa visão de mundo e afastou-se, chamando todas essas coisas de superstição. Isso dominou o pensamento depois do iluminismo, e isso é óbvio que foi minando toda a visão cristã. Então, durante a Revolução Francesa, na Catedral de Notre-Dame, que pegou fogo agora há pouco tempo e foi destruída, né? Vão reconstruir. A deusa da razão foi coroada no lugar que era um símbolo do cristianismo. E por quê? Porque essa ideia tomou conta final da nossa cultura. É a mentalidade que vem sobre nós nesses 2 últimos séculos. Eles pensavam, quando os seres humanos eram primitivos, quando eles não tinham ideia quais os problemas realmente da alma, da química do cérebro, da criação, das estrelas, da astronomia, da física, nós precisávamos de Deus, precisávamos de algo religioso para lidar com a natureza, que parece ser muito maior do que nós, muito assustadora do que nós. Essa, por exemplo, é a explicação de Freud da religião existir. O homem tinha medo de lidar com as coisas incontroláveis da natureza, furacão, terremoto. Então ele começou a atribuir a essas coisas uma racionalidade. Então eles criaram o Deus do furacão, o Deus da chuva, o Deus do não sei o quê. E depois, para facilitar a visão judaico-cristã, ele era judeu, né, Freud, disse que existe um só Deus, porque aí você não tinha que ficar negociando com o Deus do furacão, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da colheita. Se você criasse um Deus que é um Deus só, então ele controla tudo. Essa era a visão dele. Ele disse que é por isso que existe religião, porque nós estamos dizendo, nós sabemos que não existe nada maior do que nós. Era o pensamento dele como fruto disso. Não há nada além de nós, tudo pode ser examinado, não há nada além de química em nosso corpo, não há nada além de matéria. Apesar de falarem de alma, ou estudo da alma, não acreditam que existe uma alma. Na verdade, estão falando metaforicamente. O que o materialismo acredita, do pensamento humanista secular, é que o homem é só um amontoado químico. Eu estava vendo esses dias um prêmio Nobel falando, e ele disse, na verdade, nós repetimos para nós mesmos algo que nós, no fundo, não cremos. Nós podemos reproduzir no laboratório tudo que tem no corpo humano quimicamente, mas o que acontece é que quando a gente coloca todas essas coisas juntas, não há vida. A vida é um mistério para nós, porque aquelas coisas não agem de maneira com que elas deviam agir. Porque, na verdade, a gente descobriu que por trás de toda essa coisa física, há um código, há um programa, e nós até hoje só entendemos o hardware, a máquina. Mas o programa, não é? Como um computador tem que ter um programa dentro dele, feito por um programador, para que cada coisa que está ali faça o que tem que fazer, a gente não tem a menor ideia do que é. Então você pode pegar todos os elementos químicos que compõem um corpo humano, juntar tudo e não acontece nada, porque não há nenhuma ordem, não há como a gente dar ordem para aquelas coisas começarem a fazer o que elas devem fazer. Porque na vida há um software que foi feito e que funciona, e nós não temos a menor ideia sobre isso, mas nós pensávamos que tinham, e a grande parte da mentalidade hoje ainda reflete isso. Então nós pensamos que tudo pode ser explorado, tudo pode ser explicado e controlado em termos humanos.
Todos os dramas do homem, tudo que o homem experimenta, não há nada maior do que nós. Então lá na Notre Dame, eles proclamaram o fim do cristianismo e da ideia de Deus. E a investigação empírica, ou seja, a razão, nos levará àquilo que eles chamaram de utopia. Nada é maior do que nós e tudo pode ser observado, explicado, controlado, e por fim vai chegar o momento que a gente vai controlar tudo e vamos fazer um mundo perfeito, tanto com os nossos corpos físicos, para que eles funcionem de uma maneira incrível, quanto com a sociedade que a gente vive. No entanto, as coisas nos últimos 200 anos não saíram nada como todo mundo esperava. Foi um fracasso retumbante. É o maior fracasso da história da humanidade. E nos anos 60, por exemplo, as pessoas começaram a falar sobre uma sociedade e uma mentalidade que é uma cultura simplesmente que pensou que a tecnologia podia resolver tudo, mas que se tornou uma cultura plástica. E não há nada além de nós, eles pensaram. E nós não conseguimos fazer nada, apesar de pensarmos que podíamos controlar as coisas com a razão. Recentemente eu vi num programa de TV um médico falando, mas era um documentário antigo no History Channel, de um médico falando há 3 décadas atrás, um grande bioquímico, e ele estava falando que os médicos, os cientistas como ele, em breve seriam capazes, que eles estavam vendo qual era a química do amor no cérebro, a química do amor, a química da paz, como funciona e por que não funciona. E ele disse que eles estavam a ponto de descobrir 1 ou 2 produtos químicos em nosso sistema neural que nos fariam ficar apaixonados. Que amor e paixão é só química. A essência do materialismo é que o homem é só química, é só reações químicas. E ele disse que estavam descobrindo, 30 anos atrás, e que os 2 produtos químicos em nosso sistema neural que produzem aquilo que a gente chama ficar apaixonado, ou amar. E ele basicamente disse que provavelmente, em breve, eles, em alguns poucos anos, 5, 6 anos, isso há 30 anos atrás, eles o amor teria sido sintetizado quimicamente, assim, o processo químico no cérebro que é o amor. E ele diz assim, citando ele diretamente, que avanço isso vai ser daqui a alguns anos, quando finalmente descobrirmos e isolarmos esses elementos químicos, não teremos mais de ser controlados pelo amor. Nós vamos controlar o amor. Entende? O amor, se é aplicado em nós, vai virar comprimido, vai vender na farmácia. Quero ficar apaixonado. Aí você toma o remédio, o que ele diz. Aí aquela química do cérebro que faz o amor, pronto, ia fazer. Então ele diz, que avanço isso vai ser quando finalmente descobrirmos e isolarmos isso. Não teremos mais de ser controlados pelo amor. Podemos estar apaixonados quando e na medida em que desejarmos, com quem desejarmos. E quando queremos sair, parar o amor, vai ser só a gente cortar o remédio. Entende? O cara ganhou o prêmio, indicado ao prêmio Nobel. Então ele diz, finalmente, você não vê o que é isso? Nada está além de nós. Não existe um Deus acima de nós, coisas acima de nós, e nem nada espiritual em nós. Não existe uma alma, existe química. Nada está além de nós, nem mesmo o amor agora está além de nós, nada está acima de nós, nada é maior do que nós. Tudo pode ser observado, explicado e sintetizado quimicamente. Você quer ter paz? Nós vamos descobrir os elementos químicos que produzem a sensação de paz. E então vamos vender. Você vai poder ir na farmácia e falar assim, olha, eu quero 2 caixas de paz. Essa semana, eu resolvi me apaixonar essa semana. Me dá uma caixa aí do amor.
me dá uma caixa de tranquilidade, porque tudo isso é um elemento químico do cérebro, é o que ele esperava, mas já se passaram 30 anos, não é que eles não inventaram, não criaram remédios que as pessoas tomam aos montes cada vez mais, mas é que cada vez o homem é mais miserável, e o materialismo não consegue nem tocar de perto o drama do homem, nem das próprias pessoas que tinham essas ideias, não é? Então, diferentemente de todos os tempos, nós começamos a usar cada vez mais drogas. Os seres humanos sempre usaram drogas, os pobres sempre usaram drogas, para escapar do desespero, para entorpecer a mente. E os profissionais, durante a história, sempre usaram drogas para conseguir superar o cansaço, o estresse, as longas horas de trabalho. Isso não é agora, isso é durante toda a história do homem. Mas nós começamos a usar drogas, não é, no último século, em massa, porque nós estávamos espiritualmente vazios. Não era mais simplesmente para o trabalhador que tem um trabalho tão difícil, que precisava da droga, ou nós chegamos à conclusão de que tudo é mercadoria, de que tudo é tecnologia, de que nada é maior do que nós, e há um clamor cada vez maior, e ninguém pode negar isso, não é? Que os homens chegaram ao fim dos seus recursos, ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais que um cientista vai criar a pílula do amor, a química do cérebro para você sentir amor, e a química do cérebro para você sentir paz, e a química do cérebro para você ter tranquilidade, e uma droga que vai fazer você, o mundo inteiro, tomar aquela droga e ninguém mais ser egoísta, porque há uma química do egoísmo lá, né, por causa que será importante na preservação da espécie, e há a química, não existe o pecado, existe esses monte de reações químicas, e tudo é um monte de reações químicas porque não há uma alma. Então, Aldous Huxley, que é um famoso escritor inglês de uma família super importante, filósofo, ele se formou em Oxford com honra e se tornou um grande filósofo e mestre em literatura, e ele disse que ele acreditou nisso, que nada é maior do que nós, que tudo pode ser examinado, tudo pode ser sintetizado. Ele era uma pessoa genial, mas no final da sua vida ele se tornou budista, e ele disse: a única coisa que salvará a humanidade de se destruir é encontrar algo além da matéria, além daquilo que a gente achou que podia controlar, além da química dos nossos corpos. Se não houver algo além disso, ele chama isso de misticismo, né? Algo que esteja além daquilo que a gente imaginou. Ele estava simplesmente usando essa palavra para falar: a gente precisa de algo que é invisível, algo que não é manipulável, algo que nós não podemos mexer. Eu não sou apenas, Huxley diz, um corpo. Eu não sou apenas um intelecto. Eu não sou apenas reações químicas. Há mais na realidade, há mais para mim, mas eu não sei o que isso significa. A Bíblia diz que a razão para isso é que nós não somos feitos só da terra, queridos. Apesar de em nossos corpos ter todos os elementos químicos que estão na terra, não é? Apesar de a Bíblia falar que nossos corpos foram formados do pó da terra, nós não fomos feitos só da terra, nós somos feitos do céu. Sabe? Deus soprou em nós e nós nos tornamos alma vivente. A nossa psicologia nunca vai ser entendida enquanto nós estamos olhando para como o cérebro funciona, como essas coisas funcionam, como a química funciona, porque nós não fomos feitos só da terra. Nós não somos só terra animada. Nós fomos feitos
da terra, mas também fomos feitos do céu. Foi soprado o céu em nós, e é aí que nós passamos a existir. Nós precisamos de adorar, nós precisamos de adoração, e nós precisamos de um fechamento com aquilo que é celestial, com aquilo que é maior do que nós. Parte de nós anseia por intimidade com o infinito. Nós precisamos disso. E em Mateus 4, 8, 10, a Bíblia diz que a vida é sobre a adoração. Diz assim: novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Pregando em outro texto, há tempos atrás, falei que C.S. Lewis falava que ele tinha um temor, ele que era um intelectual tão respeitado, ele disse: olha, eu tenho um grande temor daquilo que ele chamou de snobismo cronológico, e eu tenho um medo permanente, ele diz, do snobismo cronológico, que é a noção arrogante de que as ideias dos nossos próprios dias, da nossa geração, não é, são melhores do que as ideias que as pessoas tiveram no passado, apenas porque elas são as ideias dos nossos dias. Snobismo cronológico sente que as coisas são mais verdadeiras porque são mais recentes, e isso é irracional e ingênuo. Ele diz, isso é racional e ingênuo, esse snobismo de que nós achamos que porque algo é dito na nossa geração é mais inteligente do que na outra. E C.S. Lewis diz, você vê, o homem era miserável há 500 anos atrás, e o homem é miserável hoje. A ideia de que nós descobrimos algo que mudaria as coisas só faz de nós tolos. Ele diz, é arrogância pura pensar que um pensamento na minha cabeça é melhor do que um pensamento na cabeça de Martinho Lutero, apenas porque eu vivo no século XX, no caso dele, né, que estava falando, e Martinho Lutero viveu no século XVI. Ele diz, não há conexão lógica entre a verdade da nossa visão e o século em que Deus nos colocou. Não há nenhuma relação entre o século em que eu estou e a verdade. Por isso, eu achar que uma ideia na minha cabeça ela é mais importante e explica melhor as coisas do que os pensamentos na mente de Lutero do século XVI, ele diz, é puro snobismo. Daqui a 200 anos vão achar que eles pensam coisas mais profundas do que nós no século XXI, mas isso será idiotice, porque o ser humano vai de mal a pior. E o snobismo cronológico não é apenas irracional, é ingênuo. Ele diz, porque não há ideias realmente novas no mundo. Como diz Eclesiastes 9:10, o que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito, e não há nada novo sob o sol. Há algo do que se diz, vê, isso é novo, foi já nos séculos antes de nós. Eles também achavam que descobriram a ideia de como o homem seria feliz, teria paz e viveria de uma maneira incrível e consertaria o mundo. Não há nada novo, é o que ele diz. Então, eu tento fugir de toda tentação que faz eu pensar que eu possa ter uma ideia mais profunda sobre a vida do que João Calvino, porque ele viveu no século XVI. E nesse século, eu e ele dependemos exatamente da mesma coisa, e todos os homens, em todas as épocas, da palavra de Deus. E ele disse que cada livro, cada 3 livros que você lesse, C.S. Lewis, você devia ler um livro de séculos atrás. E esse era o princípio que ele seguia, é óbvio, ele era especialista e mestre em literatura medieval. Então, qual é a filosofia de ministério que impulsiona a Jardim da Luz ano após ano? Não é? Nós nunca pregamos algo diferente aqui. Eu nunca preguei algo que fugiu das coisas que eu preguei aqui quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu não evoluí com o tempo. Eu leio os novos livros de filosofia, os novos livros das descobertas
bioquímicas, mas eu prego a mesma coisa, espero que cada vez de maneira mais profunda, para que as pessoas conheçam cada vez mais as riquezas infinitas de Cristo, mas elas estão sempre na mais perfeita sincronia, porque não há nenhuma evolução em andamento aqui. As claras distinções doutrinárias, a filosofia do Ministério de Jardim da Luz afirma que nós existimos como igreja para cumprir basicamente 3 prioridades, e é isso que a cada Santa Ceia nós temos que lembrar, é isso que cada culto nós temos que lembrar. Nós existimos para adoração, para a nutrição do povo de Deus, e para então nos separarmos, para pregarmos o Evangelho ao mundo. E cada prioridade corresponde a um relacionamento em que existimos. A prioridade é a adoração, porque nós existimos para Deus. E depois é a nutrição, porque Deus deu cada um de nós aos outros, e nós temos um compromisso com o corpo de Cristo, que deve ser nutrido. E o evangelismo, porque nós estamos neste mundo para pregar a beleza de Cristo. Nós temos aqui para sermos luzeiro no meio das trevas, nós nos separamos para ser luz, nós nos juntamos aqui para adorar, e nos juntamos aqui para ser nutridos pela palavra, e daqui a pouco todos nós vamos para nossas casas, e vamos estar nas nossas repartições, nas nossas empresas, nas nossas universidades. Você pode contar para mim que lá é um lugar muito escuro, pastor, você não tem ideia como é o ambiente. Então, por que você reclamaria? Você não é luz? Deus te colocou num lugar escuro, isso não é ótimo? Por que Ele colocaria você num lugar claro? Deus vai nos colocar nos lugares mais escuros. O apóstolo Paulo diz, para que a gente brilhe como luzeiros no meio de uma geração perversa. Então nós existimos para refletir a graça de Deus de volta em adoração. Como eu disse, Jonathan Edwards diz que o que é a adoração, o que são as afeições santas? Simplesmente é nós como um espelho refletir de volta. Tudo que o Pai flui é a beleza do seu Filho, o encantamento do seu coração por Cristo, tudo que Ele é. E o que acontece? Quando isso chega a nós, isso enche nossos corações, incendiado pelo Espírito Santo, e essa verdade volta para o Pai. É isso que a Bíblia chama de adoração. E nós aplicamos essa graça de Deus uns aos outros. Nós não estamos aqui reunidos como o AA se reúne, tentando encontrar capacidades humanas para as mudanças das nossas vidas. Não. Nós aplicamos a graça de Deus, o poder do Evangelho. Não há nenhum sermão que eu pregue aqui sobre como alguém deva viver, que simplesmente você possa aplicar a um ímpio. Alguém me pergunta às vezes assim, pastor, o senhor acha que os homens podem ter paz dessa forma? Eu acho que nós não estamos em Cristo. Eu estou pregando para pessoas que estão em Cristo. Quando a Paulo diz graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, do Espírito Santo, é para esses, graça e paz. Se uma pessoa não tem a graça, ela não tem paz. E para estender essa graça de Deus aos incrédulos através do evangelismo. Então você vê, por causa de Deus, adoração, por causa dos irmãos, nutrição, por causa do mundo sem Deus, evangelismo. Então, semana após semana, devemos medir se nós estamos crescendo a partir dessas 3 prioridades. Cada vez você se deleita mais em Deus. Não adianta você falar que sermão maravilhoso, que culto maravilhoso. A questão é, cada vez o seu deleite em Deus está aumentando, está se tornando maior. Cada vez aquilo que Pedro chamou de alegria indizível e cheia de glória está se tornando maior. Então você está crescendo. Se não está, você não está. Seu coração se inclina para adorar a Deus de uma forma mais consistente, inteligente, com mais intensidade, mais sinceridade, mais afeições do que há 5 anos atrás. Você pode dizer hoje, depois de todos os sermões que você ouviu nos últimos 2 anos, que você é uma pessoa que o seu coração arde mais em deleite diante de Deus? Se você não pode, os sermões não foram úteis para você, nem os cultos. Seu amor pela igreja aumentou nos últimos 2 anos, pelos irmãos. Isso tem abundado cada vez mais para que você use a sua vida para ser uma bênção
para os outros, em vez de ser um problema ou apenas um grande crítico. Morreu esses dias um dos maiores críticos de cinema do Brasil. Tudo que ele fazia era olhar os filmes e dizer, esse é bom, aquele é ruim, aquele não é, aquele está melhor, aquele está pior. Há pessoas que assumiram esse papel diante da igreja. Eles só ficam olhando para a igreja para dar a sua nota. A questão é, você foi uma bênção para a igreja? A sua vida incentiva as pessoas a terem um compromisso maior do que com Deus? Quando eles olham para o seu compromisso com Deus, eles são estimulados a ter um compromisso maior? Quando eles olham para a sua devoção a Deus, estão sendo estimulados a ter uma devoção maior? Quando eles veem como você ama e está adorando a Deus nos cultos públicos, eles são estimulados a estar nos cultos públicos? O que Deus está fazendo em sua vida está abençoando a igreja? Então, se não, você não cresceu. Você sente agora um profundo ardor no seu coração pelo perdido, maior do que você sentia antes? Você pode dizer com o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é uma questão de temperamento, é uma questão de obediência. Ele disse, como o Pai me enviou, eu enviei a vós. Jesus não pode dizer para o Pai, o Senhor me enviou, mas eu não tenho temperamento para fazer isso que o Senhor me enviou para fazer. O Pai enviou e ele obedeceu. Ele disse, como eu não vou tomar o cálice que o Pai deu? Então, é assim que nós respondemos a Deus. Ele disse, todos nós fomos enviados a pregar o evangelho. Aí, uma das grandes barreiras é porque nós não sabemos como as pessoas vão reagir. Elas vão reagir mal, grande parte das vezes. E quando você vier falar assim, pastor, quando eu prego as pessoas reagem mal. Outro dia eu vi alguém dizendo para mim assim na internet, o senhor não sabe como eu tenho sofrido porque eu prego o evangelho. Quase como se fosse a pessoa mais miserável do mundo. Mas para essa pessoa e para todos nós, o que o evangelho diz, o que a Bíblia diz é, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Se as pessoas odeiam Cristo, desprezam Cristo, seja desprezado por causa dele. É uma bênção. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Não sejamos pessoas que são muito corajosas para confrontar a igreja na internet, mas que quando está junto com uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, nós perdemos toda a coragem. Nós podemos falar de todos os pastores, de todas as igrejas, de todas as coisas, porque nós nos sentimos confortáveis em atacar a igreja. Mas quando Deus coloca uma pessoa ímpia ao nosso lado, ela fica lá às vezes 1 ano, 2, e não ouve o evangelho. Nada disso, você vê, é novo, não é novo. Ouça a maneira como um puritano descreve o significado de pertencer à igreja. A adesão, portanto, envolve uma obrigação pessoal de promover os objetos do corpo como expressos na aliança, como num casamento. Esses são os 3 objetos: o culto corporativo unido de Deus, a perpetuação e a difusão do evangelho e a santificação dos seus próprios membros. Você vê, é uma outra maneira de se falar a mesma coisa. Se nós estamos tomando do corpo e do cálice e do pão, nós somos essas pessoas. E a negligência de qualquer uma dessas grandes objetos que nos faz igreja põe em perigo toda a nossa concepção do que é ser alguém redimido pelo sangue de Cristo. Então a citação não desse teólogo a respeito sobre a prioridade da nossa igreja, elas existem há 2000 anos, as prioridades não mudaram. Como eu disse, nos últimos 20 anos, 30 anos, que eu prego aqui, essas prioridades não mudaram. Nós não estabelecemos novas prioridades a cada ano, porque não há nenhuma nova prioridade fluindo da palavra de Deus. Elas são provadas e verdadeiras a cada geração, a cada século. A única coisa que é feito é passar a tocha do evangelho para a próxima geração, enquanto nós saímos do palco. Não deve nos incomodar em nada tudo aquilo que parece novo em nosso caminho para manifestar quem Deus é ao mundo. Então,
adoração, nutrição e evangelismo. É a nossa vida. É difícil guardar as três coisas. Nós adoramos a Deus, isso é a coisa fundamental, porque Deus é a razão de tudo. Nós temos nutrição, porque o povo de Deus precisa ser nutrido da verdade para adorar a Deus de fato. E evangelismo, porque Deus nos colocou no mundo para que Ele chame todos aqueles que Ele deu ao seu Filho. Portanto, o nosso plano é dedicar sempre sermões que, de alguma maneira, coloquem essas três prioridades em avanço. E hoje, nesses minutos antes da Santa Ceia, olhamos para a adoração. A gente lê o texto: novamente o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e ministraram a ele. Há uma verdade principal que eu quero exortar no texto, antes de olharmos um pouco para aquele salmo. Para você adorar a Deus de verdade, e essa é a razão primária pela qual nós existimos, eu vou dizer para você: olhe para o Filho de Deus. Jesus podia ter respondido Satanás de outras formas. Ele podia ter respondido Satanás dizendo: tudo é meu, Satanás, é ridículo você falar que vai me dar tudo, eu criei tudo e criei você, como você vai me dar tudo? Mas Jesus não respondeu assim. Jesus preferiu responder colocando a prioridade máxima pelo qual todas as coisas existem, pelas quais Ele estava no mundo: a adoração a Deus. Então suponha, se você quer saber como adorar, suponha, eu lembro que eu usei uma metáfora aqui anos atrás, e eu acho que ela é boa para explicar isso para nós. Suponha que você fosse sei lá, vivesse algum tempo atrás e fosse de um reino, um camponês sem importância, e você estivesse brincando com algumas crianças e você não soubesse que no meio delas, vestido com roupas normais, estava o príncipe herdeiro, que é da sua idade. Você brinca com ele, se diverte com ele, acaba conhecendo ele, e você é um pobre camponês miserável, que nunca imaginou sequer ter acesso ao palácio, ou a chegar próximo ao rei, e de repente esse menino diz que é o filho do rei, e diz: vamos ao palácio comigo, vamos entrar. E é óbvio que você sentiria o seu coração batendo forte. Pessoas comuns jamais estavam diante da realeza de verdade, a não ser vê-las passando com aquele séquito todo, e você diz: não estou com a roupa adequada, eu sou apenas um camponês, eu estou com as roupas ruins. E o príncipezinho dissesse: não tem problema, você está comigo, não, isso não vai ter a menor importância. E você fica tenso, porque como é que você vai se comportar? Você é um camponês, você não sabe como se comportar diante do rei, não é? Diante da corte, diante da pompa, diante da glória. Você fica... E quando você chega lá na câmara do rei, na câmara onde está o trono do rei, você o filho do rei foi tão próximo, tão agradável, que você já está até se sentindo mais à vontade, você está realmente animado. Então algo totalmente inesperado acontece, porque quando o filho do rei entra contigo na presença do seu pai, a alegria jovial, eu diria, daquele príncipe se transforma em um senso de gravidade, não de tristeza, não de constrangimento, não de medo, mas de seriedade. E algo que tem um peso sobre as suas impressões acontece, porque há uma mudança que não é artificial no príncipe. Quando ele entra na sala do trono, ele não é um ator que estava brincando aqui e agora está representando o papel de uma certa gravidade, de uma certa cerimônia. Não.
Existem mudanças assim, pessoas que são de um jeito no lugar e no ambiente de culto são de outro jeito. Não é essa mudança artificial, não é? Mas é como quando você vai com amigos escalar, sei lá, uma dos 7 picos mais importantes do mundo, como os alpinistas gostam de fazer, enquanto não completa esses 7, parecem não serem felizes. Eu nem sei por que alguém gosta de subir no pico de uma montanha, olhar, ficar alguns segundos e descer de novo. Mas é assim. Mas imagine que você está indo de carro e você está rindo no carro e você está brincando com a equipe de pessoas, com toda aquela parafernália, toda a preparação, e de repente numa curva, no meio da geografia da região, finalmente você vê a montanha. Você vê aquela montanha imponente, altíssima. Então você diz, no carro onde estava havendo muita brincadeira, há um silêncio ao ver a montanha. Não é um silêncio artificial, você vê, é simplesmente você estar diante daquilo que é enorme, daquilo que você sabe que daqui a pouco você terá um contato. Então, quando você chega diante do rei, o príncipe que te convidou para estar diante do rei, você vê o príncipe se prostrar diante do seu pai. Então, você percebe como você deve se comportar. Se o filho do rei se inclinou diante do seu pai, você sabe que esse é o caminho para estar diante do rei. Então você vê, não precisa de uma grande corrente de raciocínio e estudo para saber como se comportar diante do rei. Você está olhando para o príncipe, você olha como ele faz. Aquele camponês nunca leu isso num livro, a mãe dele nunca ensinou a ele, mas ele viu o filho do rei se inclinando, ele viu a gravidade. Então olhe para a resposta de Jesus a Satanás. Cristo não disse, eu sou dono de tudo, como assim me dá toda a terra? Eu sou dono de tudo, eu sou dono até de você, mas eu sou o Criador. Nada do que foi feito sem mim. Eu sustento todas as coisas pela palavra do meu poder. Ele poderia ter dito isso era verdade, isso calaria Satanás, isso acabaria também com o que estava acontecendo. Mas o que ele disse a Satanás é algo mais profundo, é algo que quando você vê o príncipe eterno, não é? O príncipe da paz, o leão da tribo de Judá fazendo, isso coloca em seu coração algo incrível. Ele está dizendo a Satanás, meu pai deu um mandamento, de que só a ele o homem deve adorar e obedecer, e é isso que eu faço. Fim. E aqui a gente está hoje reunido, camponeses sujos, totalmente indignos de comparecer diante do rei. Tudo que nós fizemos despertou a ira do rei. Nós somos traidores, nós merecemos a punição do rei, nós merecemos a fúria do rei, e nós merecemos a morte pelo que fizemos ao rei. E nada pode ser mais claro para nós. Se o próprio Filho de Deus reverencia o seu Pai como ele reverencia, como nós devemos ser, o que deve inspirar os nossos corações. Você vai ver que Jesus sempre que fala sobre o Pai diz, Pai Santo. Você vai ver Jesus ajoelhado no Getsêmani. Não é estranho ver Deus ajoelhado? Adoração a Deus é o dever de todos os seres humanos. Mas você vê que a Trindade, Deus eternamente existe para a sua própria glória, mas Deus não é autocentrado, porque Deus é uma Trindade. Jesus é totalmente inclinado para o Pai, e o Pai é totalmente inclinado para o Filho, e o Espírito, nenhum deles é auto-inclinado. Tudo que ele fazem é para a glória de Deus, mas você vê, tudo que Cristo faz é para a glória do Pai é para a glória do Filho, e o Espírito Santo. Portanto, tudo que Deus faz é para a sua própria glória, mas não é uma coisa autocentrada, não tem nada a ver com o ser humano ser autocentrado. A adoração é a prioridade número 1 da existência. Se alguém me perguntasse o que é mais importante, o sermão ou o momento de adoração, eu não teria nenhuma dúvida de dizer que é o momento de adoração. E eu sou a pessoa que talvez pregue os sermões mais longos, não é, dos nossos dias.
A razão que eu digo é que é o número um, é que o sermão é só para te levar a adorar a Deus. Ele só tem o seu objetivo de você ficar tão encantado com a beleza de Cristo que o seu coração se derrame em verdadeira adoração. Você vê, o sermão ele não é um fim em si mesmo, ele não é para você fazer uma autoavaliação. Olha que coisa, essa doutrina realmente é incrível. Se isso que aconteceu foi um fracasso retumbante, porque o propósito do sermão é a adoração. Mas a adoração, qual é o propósito dela? Não tem um propósito para ela, ela é o fim. Ela é o fim para o qual eu fui criado. Ela é o fim para o qual Jesus aponta. Nutrir não é definitivo. Toda pregação visa nutrir vocês, mas só para vocês serem adoradores. A prioridade da educação ou edificação não é definitiva. Não é o fim em si mesmo. É um meio. É só um meio de construir fé, visão da glória de Deus, do amor de Deus, da beleza de Deus. Mas a razão pela qual a fé é valiosa é porque ela se concentra em Deus, magnifica a suficiência de Deus e reflete em afeições santas a beleza de Deus. Então o sermão não tem nenhum propósito. Paulo diz assim em Romanos 4:20, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. É por isso que ele deve ser fortalecido em sua fé, é por isso que ele deve ser conhecido, para quê? Para que Deus seja glorificado, seja mostrado como grande para ele, satisfação, consolo, deleite, paz. E a razão pela qual o amor é valioso é porque é o transbordamento e a evidência da fé, que leva as pessoas a dar glória a Deus. Então a educação não é definitiva, ela é crucial, porque não há verdadeira adoração sem verdadeiro conhecimento a Deus. Você não pode adorar de fato um Deus que você não conhece. Então há uma prioridade em ensinar, em conhecer Deus, mas não é a coisa número um, não é a coisa final. O evangelismo não é nem de longe a coisa final, nem definitiva, não é a prioridade da existência da igreja. Está lá, é um objetivo na qual todos nós somos responsáveis, mas o evangelismo só tem o objetivo de reunir os eleitos para adorarem a Deus em espírito e em verdade, reunir os eleitos para glorificarem Cristo, se deleitarem em Cristo e mostrar ao mundo que Cristo é melhor do que a vida. É só por isso que é o evangelismo, não tem nada a ver com o homem, ou com o que o homem merece. O homem não merece ser salvo, nem evangelizado, eu e você não merecíamos, mas Cristo merece o louvor perfeito de todos os eleitos, e Deus chama eles através da nossa pregação. Somente a prioridade do culto final, que tem um propósito em si mesmo, é a adoração a Deus. Adoração a Deus. Então, eu tornaria a verdade do nosso texto mais precisa. Adoração a Deus é o dever final de todos os seres humanos. Aqueles que foram levados por graça a adorá-lo em espírito e verdade têm a felicidade final, porque os nossos corações foram feitos para desfrutar dele. E aqueles que não o adorarem, então têm a miséria final, porque por fim vão estar totalmente distantes da fonte da qual deviam estar ligados. Então, duas perguntas sobre o nosso dever de adoração se impõem. Em que sentido é um dever? Porque quando a gente fala que a adoração é o nosso dever número um, essa palavra pode estragar tudo. Então eu não posso gastar tempo a respeito disso, mas imagine que eu beije minha esposa no fim do dia ou eu pergunte a ela, eu devo beijar você? Ela responderia, você deve, mas não como um dever. Porque se isso é um dever, isso já não é a expressão daquilo que realmente satisfaz o coração do outro. A adoração é uma obrigação? Essa é a razão porque o homem está perdido? Tendo conhecido Deus como Deus, não o glorificaram como Deus. Essa é a característica daqueles que foram salvos, porque o que caracterizava eles é que eles não glorificaram Deus e agora eles glorificam.
Agora, não é o tipo de obrigação que diz, olha, não é o que eu mais gosto de fazer, não é o que eu faria, não é o meu maior deleite, mas é o meu dever. E eu sempre cumpro o meu dever. Eu sou uma pessoa correta, eu faço as coisas certas. Jesus devastou a adoração do povo de Israel, porque ela era feita assim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Eles adoravam, mas era inútil. Por quê? Porque era um dever, porque não era um prazer, porque as pessoas não podiam dizer, ó, o meu maior prazer é estar com o povo de Deus em adoração. Eles não podiam dizer isso e Deus olhar para o coração deles e dizer, é verdade. Aquelas pessoas faziam isso, mas aquilo era só algo que elas tinham que fazer. Era difícil até, era visto até como uma disciplina, como muitas pessoas veem em estar assim numa manhã de domingo, numa noite de domingo, numa noite de quinta-feira. É um dever, é algo que nós devemos fazer. Há coisas que não são deveres, não é? Eu não tenho nenhum dever de ir ao Maracanã, mas eu vou porque eu gosto. Mas essa é um dever, e um dever é dever, mas é um dever de uma maneira totalmente diferente. É um dever você sentir amor por Deus, é um dever você sentir emoções e afetos e afeições verdadeiras por Deus. É um dever de uma maneira que C.S. Lewis falou disso numa carta a Sheldon Van Auken, quando ele disse, é um dever cristão, como você sabe, cada cristão deve ser infinitamente feliz em Deus. É um dever. Ou James Taylor, que diz, Deus nos ameaça com coisas terríveis se nós não somos felizes nele. Bem-aventurado é um homem que tem o seu prazer em Deus, e ele nos ameaça com as coisas mais terríveis se nós não somos felizes nele. Ou como o salmista diz, deleita-te no Senhor, sinta prazer imenso nele. Isso é um dever. Em outras palavras, é dever adorar, é dever se tornar uma pessoa que tem um deleite final em Deus, mas você sabe que essas coisas não podem ser produzidas, você precisa de um novo coração. E se a adoração deve vir de dentro, e a adoração é nosso dever número 1 em toda a vida, e você não encontra isso vindo de dentro de você, então você precisa nascer de novo. Então a única coisa que Jesus tem para dizer para você nesta manhã, e para mim, é o que ele disse a Nicodemos. Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Você precisa de ter um coração que me ame, um coração que se deleite, um coração que tenha prazer. Deus disse, eu darei a eles um novo coração para que me amem. E como então devemos adorar como igreja? Não podemos nos alongar corporativamente e não apenas em privado, devemos adorar juntos, não apenas em particular. O culto público, o que vamos fazer hoje, a Santa Ceia, privadamente nós temos que adorar a Deus, e isso enche os nossos corações. Mas a Bíblia diz assim no Salmo 149, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na Assembleia dos Santos. Somos ordenados por Deus a cantar louvores a Deus na Assembleia dos Santos, dos redimidos, com a igreja. Alguns podem dizer, olha, eu posso adorar a Deus melhor sozinho, na floresta, no lago, na montanha, na praia, na natureza. Talvez você possa, mas eu duvido que você faça isso se você não faz isso que a Bíblia diz. Deus nos livre de qualquer um de nós ser negados nossos encontros pessoais, profundos e contínuos com Deus. Mas o teste de qualquer experiência de Deus genuína, ou simplesmente um auto estético que se inclina a obedecer a Deus, está nesse fato, nesse ponto. Se você não sair, você disse assim, olha, eu posso adorar a Deus num lago, olhando o lago, você pode.
Eu posso adorar a Deus olhando a montanha, assim, na natureza da montanha, na praia, olhando para o que Deus fez. Você pode. Agora, se você não sair desse momento que você diz ter, de adoração, na praia, no lago, na montanha, no seu quarto, com um profundo desejo de adorar a Deus junto com todos os santos, você não adorou a Deus no lago. Você não adorou a Deus na praia. Você não adora a Deus sozinho. Se não há um profundo desejo de estar reunido com aqueles que o sangue de Cristo comprou, adorando o Cordeiro, eu posso te dizer com certeza, com a Bíblia, que você não adora a Deus quando está sozinho, porque esse é o mandamento do amor de Deus. Se as alegrias mais profundas e mais elevadas pudessem ser feitas em privado, as canções do céu seriam descritas como um solo, mas elas não são. É uma multidão de homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Elas estão felizes, porque todas elas, e não ela sozinha, todas elas que estão ali, foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Por isso essa é a ordem de Deus. Portanto, devemos adorar a Deus juntos, não apenas em privado. Tudo que nós amamos demais, nós gostamos de compartilhar. Por isso que as pessoas criam o quê? Fã-clubes. Por isso que elas juntam amigos para ver uma partida de futebol. Por isso que elas vão para o Maracanã ou para um estádio para se juntar 60 mil pessoas para verem. Por que as pessoas dizem assim, poxa, se não tiver público não tem graça? Por que não tem graça se o jogo é o mesmo? Porque na verdade, quando nós desfrutamos algo, nós queremos desfrutar aquilo com outras pessoas que desfrutam da mesma coisa. Não há nada mais que una pessoas do que você dizer para ela, você também gosta disso? Ah, eu amo isso. Pô, eu também. Pronto, essas pessoas passam a ter algo em comum, a amizade começa a ficar, porque elas descobriram que elas amam demais. Você gosta de literatura medieval e eu sou apaixonado, não tinha com quem conversar sobre literatura, graças a Deus, que legal. E as pessoas começam a falar sobre literatura medieval, elas se encontram, elas criam clubes de literatura medieval. Então o Salmo 95 é isso, ó, vinde e adoremos ao Senhor. Você vê, ele não diz, cada um adore a Deus onde estiver, não, ele diz isso, vinde e adoremos ao Senhor, gritemos de alegria juntos ao Deus da nossa salvação. Por isso Jesus diz, esse é o meu corpo que é partido por vós. Você não pode ir lá para um canto, pegar um pão, pegar um vinho, orar e dizer, eu sou o corpo de Cristo. Não, é partido por vós. Então o verso 2, na verdade, o verso 6 também diz isso. Por que esse burburinho? Por que tanta animação? Venham! Você vê, um convite, é um chamado à adoração. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Gritemos a rocha da nossa salvação. Vamos juntos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmo 95, 1 e 2, venham, você vê, não é o cara, eu estou no lago, eu estou vendo Deus no lago, você só viu Deus no lago, se quando acaba aquela adoração no lago, o teu desejo é, eu quero estar adorando, junto com todos aqueles que viram a mesma beleza que eu. Venham, adoremos, nos prostremos, nos ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Por quê? É tão importante que temos que nos despertar. Nós temos que dizer para o outro, junto com os outros, quão belo Cristo é. Nós não suportamos guardar tanta beleza só para nós. Sabe? Olha, abre a internet, veja que se alguém que acompanha alguma série simplesmente não gosta de falar sobre ela com outras pessoas. Há páginas sobre a série. As pessoas seguem lá, as pessoas discutem. As pessoas falam sobre a sua ansiedade para chegar a hora de começar tudo de novo. Onde estamos indo? Ele diz no versículo 2, essa é uma das versões, vamos ante a Ele. Ele está literalmente dizendo, e isso é perdido aqui, vamos ante a sua penima, ou vamos juntos ante a sua face. Vamos estar juntos diante da face de Deus. Isso está nos dizendo, em primeiro lugar, a maior coisa do mundo, e por isso é que ele está dizendo, grite de alegria. Qual é a razão? Porque nós vamos diante da face dele. Agora,
Pense nisso, não é? Isso desperta os nossos corações e está dizendo: vamos entrar juntos na presença de Deus. E isso é que é adoração, estar chegando na presença, diante da face de Deus. Se eu perdi isso, eu perdi o que é o culto, e eu, na verdade, devo chegar à conclusão que eu participo de reuniões, mas eu não estou cultuando a Deus. Não há adoração na minha vida. Claro que no sentido final, nós sabemos que Deus está em toda parte. Não é? E desde que sabemos que Deus não tem nada físico em Deus, tudo o que está sendo dito não é literal. Deus não tem mão, braço, perna, boca, ouvido e nenhuma face. Então, por que vamos diante da face dele? A resposta é que a face de Deus é o lugar onde você pode ter um relacionamento com Deus de verdade, sabe? É o lugar da relação autorrevelada de Deus, é o lugar da intimidade. É isso que o Salmo está dizendo: venha, nós queremos conhecê-lo profundamente juntos, nós queremos ser felizes nele. Você vê, a face é só uma metáfora para isso, porque a face, como eu já disse, é a porta relacional das pessoas. Quando você quer conversar com alguém, Cláudia tem a mania de toda hora brigar comigo quando a gente está jantando. Lá em casa, por alguma razão, eu não sou essas pessoas que acham que isso é uma coisa importante, mas por alguma razão a gente sempre almoça e janta junto, não é? A gente e um monte de cachorro que tem lá. Mas eu tenho uma propensão a começar a pensar em me desligar das pessoas que estão próximas a mim. Então, antes de ontem, todo dia, Cláudia fala assim para mim: eu não vou falar mais, você não está prestando atenção. Por quê? Porque você vê, ela percebe que a porta relacional não estava aberta. Nós estamos todos juntos, mas a minha mente vagou. Nós não estamos diante da face do outro, e eu tenho que ser chamado de volta a isso. Esse tipo de pessoa que está sendo descrita aqui, ela não está só num culto aqui em Jardim da Luz, ela se reuniu: vamos ante a face dele. Nós estamos diante da autorrevelação dele. Cada ser humano, por trazer algo da imagem de Deus, isso é uma metáfora incrível, não é? Você pode olhar a obra de um artista e dizer assim: eu conheço esse artista, o cara é especialista em Picasso, ele é especialista num cantor, ele diz assim: pode, eu conheço tudo esse cara. O cara pode ir num quiz e responder tudo. Nem a mulher do cara sabe tantas informações como o cara que é. O cara é fã do Freddie Mercury, ele sabe tudo sobre o Freddie Mercury. Nem as pessoas, a família dele, a mãe dele, sabe tantos detalhes. Agora, essa pessoa podia achar que conhece o Freddie Mercury, mas ele é um estranho para ela, porque a ideia de que conhecer os fatos e a obra de alguém faz você conhecê-lo é uma ideia totalmente fútil. Por isso que o lago ele pode te dar uma ideia assim, um senso assim: como Deus é grande, olha que bonito que ele fez, olha o mar, olha isso, olha aquilo. Mas você não conhece Deus assim. Você conhece tanto Deus assim quanto alguém que conhece os quadros. Alguém pode dizer: eu sinto que aqui Picasso estava querendo passar uma certa tristeza, mas ele é um estranho. Você tem a sensação de conhecer o artista, mas conhecer alguém é muito mais complexo que isso, sabe? É tão complexo que quantas vezes esposas ou esposas já disseram para mim, depois de anos casado: é como se eu não conhecesse ele, o meu esposo. Porque além de você estar face a face, você tem que estar aberto para o outro, senão o outro nunca te conhece. Não é só que você não pode conhecer Freddie Mercury pela sua obra, o Picasso pela sua obra, o Mozart pela sua obra. Mesmo se você conviver com aquela pessoa, se aquela pessoa não quiser, você não a conhece. Você não está de fato face a face com ela. E
Outro dia eu estava vendo um documentário de alguém num parque nacional, no Colorado, lindo, não é? Quase todas as imagens, eu sou fã de imagens interessantes, e sou um grande colecionador, pode ver, os hinos aqui sempre tem imagens assim, é muito difícil achá-las, mas eu não acho chato procurá-las. Então eu estava vendo, fiquei umas 2 horas vendo imagens num parque no Colorado. Agora, graças a Deus, inventaram essas pessoas, não só a tecnologia, mas as pessoas se dão trabalho de botar uma câmera na cabeça e ficar andando numa trilha durante horas, não é? Então você pode ficar vendo toda a trilha, toda a beleza, toda a coisa, sem nunca ir lá, o que eu acho ótimo, porque eu não quero sair daqui para ir para lugar nenhum. Então eu fico vendo, e a pessoa estava falando lá sobre aquelas cachoeiras, aquele parque nacional maravilhoso, e ela disse assim, a beleza aqui, a beleza, você não precisa de uma igreja quando está aqui cercado por toda essa beleza. O que ela estava dizendo é o seguinte, porque eu vejo a arte de Deus, eu não preciso da face de Deus. Isso é fútil. Nem um ser humano você pode conhecer assim, que dirá Deus. É lógico que a música do Freddie Mercury pode te inspirar, a grande música de Beethoven, ou a arte de Michelangelo, mas você está muito longe de conhecer Michelangelo, porque você está vendo Davi de Michelangelo, e sente determinadas emoções, e se sente emocionado. Tem gente que chora vendo Davi de Michelangelo, mas ele não conhece Michelangelo, ele não tem nenhuma relação com Michelangelo. Portanto, sempre que a Bíblia fala sobre a face de Deus, significa que é um acesso ao coração de Deus, que esse acesso é possível que você conheça Deus pelo que Ele é, as suas belezas, não as belezas do que Ele criou. É possível que Deus venha e diga palavras ao teu coração que tragam paz, gozo, alegria indizível e cheia de glória, prazeres, delícias eternamente, prazeres tão grandes que nenhuma aflição do mundo pode apagar. Você pode ter a face de Deus. Eu quero que você venha a mim. É isso que Deus diz aos eleitos que Ele chama, e contemple a minha glória em meu Filho. É por isso que conversão é descrita como o Deus desse século cegou eles, mas Deus disse para que houvesse luz, e nós contemplamos a sua glória na face de Cristo. Nós estamos contemplando a face de Deus, nós estamos face a face com Ele, mas não só somos face a face com alguém que poderia se fechar, Ele se abre para nós completamente em Cristo, por causa do sangue, por causa do pão, e nós o conhecemos, e isso faz crescer em nós todo tipo de afeições que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Pai. John Owen, o maior dos puritanos, ele diz que o acesso à presença de Deus é quando você se abre para Ele, e Ele se abre para você, senão você não teve acesso a Deus. Ele diz, você descansa nele como cumprimento dos seus mais profundos desejos. Não é uma sensação assim, que você sente na montanha, boa. Muitas pessoas sentem isso na igreja, aquela foi bom, mas quando ela sai daqui, como a sensação da montanha passa, a sensação do culto também passa, porque ela não teve isso que John Owen está dizendo. Então, como eu disse, eu conversei durante 2 anos com uma pessoa, e ela disse assim, eu era casada, mas nunca tive acesso ao meu esposo. Essa pessoa nunca se abriu, e de certa forma, eu nunca me abri a ele. Nós somos estranhos um para o outro. John Owen diz que você não tem acesso a Deus até que você esteja totalmente aberto. Tudo que você é aberto diante do outro. Se eu estou tentando conhecer alguém, eu me abro, não é? Eu coloco todos os meus medos diante dessa pessoa. Você não se abriu se você não compartilhou os seus medos, porque você precisa de segurança. Você não se abriu se você não compartilhou suas aspirações, porque você precisa de esperança. Eu sei que há cristãos que dizem que o medo deles vence tudo, e que eles não têm esperança, porque eles nunca realmente compartilharam as aspirações mais profundas do seu coração.
se eles compartilharem com o Pai as aspirações mais profundas do coração, que é conhecer mais e mais de Cristo, então eles estariam cheios de esperança. Eu preciso do amor, porque eu preciso da dignidade que só o seu amor pode me dar. Então eu compartilho minhas falhas, porque eu preciso de alguém que diga, por causa do meu filho, eu te amo, eu nunca vou te deixar, eu te remi, tu és meu. E isso faz o quê? Faz a diferença final em meu coração. Eu preciso compartilhar minhas confusões para que alguém me guie. Se eu achar que eu já sei, se eu achar que eu posso resolver problemas, e que só quando eu tiver algumas dúvidas eu pergunto, é óbvio que eu não posso ser guiado. Quando eu digo eu estou sendo guiado por alguém, é porque eu vou diante dessa pessoa e digo o que deve ser feito, e o que ela diz, eu faço. Eu posso dizer, ela me guia. Quando Davi diz, ele me guia às pastagens verdejantes, ele me guia. Ou Jacó, Deus é o pastor da minha vida, Deus me guia. Esse é o nível profundo de relacionamento, é esse que está diante da face de Deus. Então a presença de Deus é quando você se relaciona com Deus de tal maneira que você se abre. Mas não é só isso, você sente que Deus responde a tudo isso em Cristo. Então você sente o quê? Você sente a aceitação de Deus, é disso que vem a sua paz. Se você não sente, você precisa da aceitação do mundo. Você precisa de coisas que você acha que precisa para que o mundo te aceite, para que você construa a sua autoestima. Você sente as garantias de Deus, você sente que há uma troca acontecendo, que você o ama profundamente porque Ele te amou primeiro. Você sente que realmente você está face a face com Ele, entende? Em seu Filho. É por isso que vocês tomam da Santa Ceia. Os cristãos sabem que a adoração não é apenas conhecer Deus em geral, através das suas obras, o senso geral de Deus. Não. Sim, eu sei que Deus é grande, isso não é adoração. Você pode ter cantado hoje, Deus é grande, Deus é bom, tua bondade dura para sempre. Isso. Mas se você sentir, porque Deus é grande, então eu tenho paz. Então você esteve diante da face dele. De verdade. Se adoração é você dizer Deus é soberano, e então o seu coração descansar, porque senão não é real. Essas declarações são declarações de um fã lá do Mick Jagger, não conhece ele não te afeta, mas você sente que Deus está lidando com você, você sente no nível mais profundo que Ele é totalmente poderoso, que Ele te ama de verdade. Você sente essa grandeza, então você sente paz. Você vê o que produz as afeições santas, é a verdadeira adoração, você está diante da face de Deus. Quando você precisa de segurança, o seu coração encontra segurança nele, e o teu coração encontra então descanso. Jesus diz, vinde a mim, vocês vão encontrar descanso. Então, porque vocês estiveram diante da minha face, você sente que Ele está lidando contigo, você sente que aquelas coisas que estão lidando contigo, que são reais, mas muito menos reais do que Ele. Então você sente paz. Você está perturbado, você está emocionado, você está... A experiência verdadeira com Deus, conhecer Deus, afeta você finalmente. Adoração não é apenas ir à galeria de arte e olhar a obra de Deus, vir num culto aqui, olhar a obra de Deus, olhar a pregação e dizer, cara, incrível, maravilhoso, muito grande. Adoração não é estar aí a um parque nacional e se sentir emocionado com o tamanho da montanha, a quantidade de árvores. Adoração é perceber que há uma porta. Adoração é estar entrando na presença de Deus, diante da sua face. E como isso acontece? Adorar simplesmente é porque... num sentido mais claro e mais profundo, quando nós estamos juntos, diante da face de Deus, como igreja, nós sabemos que Deus está lidando diretamente com o nosso coração, e com o coração de todos aqueles que Ele amou em Cristo, e por isso junto nós sentimos as mesmas afeições, que queremos expressar juntos. Mas
eu diria que, na verdade, nosso tempo acabou. Muitas pessoas não tiveram com Deus nada mais do que uma experiência estética. A experiência que alguém tem ao ver a obra de Michelangelo. Mesmo a cruz para essa pessoa é um fator de admiração, mas aquilo de maneira nenhuma é a percepção de Deus lidando com ela da maneira mais profunda. Você pode ter uma experiência estética ou intelectual, ou uma experiência sentimental. O sermão foi ótimo. Ou as pessoas foram tão legais, eu fui tão bem recebido, o ambiente é tão cordial. Isso não é encontrar Deus face a face. Encontrar Deus face a face é uma coisa solene. É uma coisa que expõe aquilo que é mais profundo em nós a Ele, sente que Ele está lidando com isso, não apenas a presença geral de Deus, mas a presença sacramental de Deus, a revelação pela porta relacional, é contemplar realmente a sua glória na face do seu Filho. Moisés disse assim: o Senhor falou comigo face a face no monte. Como eu disse, Deus não tem face. Quando você está na presença de Deus, quando você está diante da face de Deus, o que Ele está dizendo é que você realmente, Deus está interagindo com as fontes da sua vida, que você tem uma paz que não tinha antes por causa dele, que você tem um gozo que não tinha antes, que você sabe lidar com todas as coisas por causa dele. Quais são as marcas que essa adoração deixa? A palavra-chave no Salmo 95, uma preposição. Eles estão louvando, eles estão exaltando, estão gritando, eles dizem: vamos gritar. Eles estão louvando e exaltando a Deus. De onde eles recebem essa exultação tremenda? Vamos diante dele com ações de graças, exaltá-lo com música e canção, porque o Senhor é grande, Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Na sua mão estão as profundezas da terra, o mar é dele, porque ele o fez. Vinde, inclinemo-nos em adoração, vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador, porque ele é nosso Deus, e nós somos o seu povo, o povo do seu pasto, e o rebanho do qual ele realmente cuida. A verdade sempre é a fonte, você vê, por isso que a pregação é fundamental, mas a maioria das pessoas as razões que ele dá, por que nós louvamos? Porque ele é grande, porque ele é santo, por causa das belezas dele. A maioria das pessoas hoje, elas buscam espiritualidade na subjetividade. Eu quero sentir uma coisa boa, não é em cima de alguma verdade a respeito de Deus, é a sensação, é subjetivo. A adoração começa com uma visão verdadeira de quem é, e que toca profundamente tudo que nós somos, as fontes da nossa vida, porque o Senhor é grande. Por que você tem paz? Porque o Senhor é grande. Mas isso não é uma coisa estética, a minha alma vê a sua grandeza. Por que você tem paz? Porque Deus é todo poderoso. Por que você sente alegria? Porque Deus é uma fonte infinita de deleite. Você vê, não é algo assim, porque não, isso aqui é místico, é meio misterioso. Não, é a reação, a verdade com Ele. Venham, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, nosso Criador. Então Deus é o Criador, mas Ele diz: e nosso Redentor. Criador, essa é a razão pela qual Ele é tão majestoso, no versículo 3 e 5. Então, de repente, o salmista diz: mas Ele é o nosso Deus. Ele não é só o Deus que criou o universo, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Redentor. O que está acontecendo? O salmista não está ficando animado pela música, pelo ambiente, ele está animado com Deus, com a beleza de Deus. Eu amo música, e Deus criou a música para que as verdades falassem aos nossos corações de uma maneira mais profunda, como nós sabemos que a música faz. Mas você vê, todo o encanto é com Deus e não com a música, não como a música é.
Então, quando alguém diz, olha, eu não conheço muita doutrina sobre Deus, mas eu me alegro em Deus, isso é fútil, essa alegria não tem nada a ver, é uma alegria estética, não é de conhecer Deus. O objetivo da verdade é que ela é a base de nós realmente contemplarmos quem Deus é. Então, quando a verdade se incendeia em nossos corações, isso é adoração. Se alguém não conhece a verdade, ela nunca adorou, ela nunca adora. Quando de repente você descobre a verdade de Deus, isso te muda, e é assim que você mede que você está adorando a Deus. Deixa eu encerrar com uma outra metáfora que eu gosto. Imagine que a tua avó deixou um anel para sua mãe, ou a bisavó deixou para sua avó, que deixou para sua mãe, que deixou para você, ou então um anel, um colar, ou qualquer coisa, e você usa, isso aqui foi da minha bisavó, isso aqui tem um valor sentimental, mas é uma coisa velha que a vovó deixou. Às vezes a maior parte do tempo você esquece daquilo, de vez em quando numa festa, num casamento, por que não usar aquela coisa da vovó como uma recordação, aquele colar, e um dia desse que você está usando esse colar, que a maior parte do tempo fica lá, você numa gaveta, jogado, uma pessoa que entende disso, olha para aquele colar e diz: incrível, você tem noção de que colar é esse? Isso é uma peça raríssima, que está sumida há séculos. Isso aí tem um valor inestimável, isso aí vale milhões de dólares. Isso aqui é adoração, aquilo que para você, quando as pessoas falavam, Deus maravilhoso, contemplar a glória de Deus na face de Cristo e tal, não é? Mas essa pessoa diz para você, é como aquele colar da vovó, mas quando essa pessoa diz para você, isso tem um valor inestimável, isso vale milhões de dólares. Durante a maior parte do tempo, você guardava aquela coisa em qualquer lugar, às vezes você lembrava, onde é que está o colar da vovó? Você não sabia, você ficava procurando, você não sabia onde estava aquilo, aquela coisa velha. Mas agora aquilo tem um valor enorme para você. Você cuida com o maior cuidado, você sempre sabe onde está, você bota num cofre, você pensa, esse colar mudou a minha vida, agora minha vida tem outra perspectiva, agora tudo é diferente, agora você nem imagina perder aquilo é coisa valiosa demais, você vê, é a mesma coisa. É só porque agora aquilo, você descobriu o valor infinito daquilo, o valor monetário daquilo, e como aqueles milhões de dólares mudaram a sua vida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa com tudo aquilo que aquele colar dá. Então agora você, nunca vamos perguntar assim, onde é que está o colar? Sei lá, está jogado para algum lado, nunca mais, você sabe onde ele está, volta e meia você está pensando nele, pensando em tudo que vai acontecer por causa dele. Assim você sabe que você realmente adora a Deus, ou se é só uma coisa estética. Deus passou a ter um valor infinito para você. Você não consegue esquecê-lo em alguma gaveta para tirar ao lado dele num domingo para cantar alguns hinos e ouvir um sermão. Não é? Você agora, a sua vida, de alguma maneira, é totalmente controlada por tudo que você conhece de Deus, e é isso que o Espírito Santo fez em nossos corações. É assim que Deus fez. A adoração é assim para você. Você vê a prioridade da adoração, depois há a prioridade da nutrição e do evangelismo. Essas são as três razões pelas quais Jardim da Luz existe. Mas a prioridade da adoração está tão acima de todo o resto, porque todo o resto só existe para isso. E para isso o sangue de Cristo foi derramado, porque essas afeições verdadeiras, como alguém que agora passa a avaliar aquele colar de uma maneira com cuidado, bota a luva para mexer, para botar na caixa, para botar no cofre, é porque aquela pessoa ama muito dinheiro e descobriu que aquele colar vale muito dinheiro. Agora tudo naquele colar é importante. Se você recebeu um novo coração, Deus é assim. Antes Deus era o colar da vovó, da mamãe, era só o que o pastor dizia, ele não era uma alegria para você, ele era só uma coisa que você de vez em quando usava, esquecia. Mas agora que você descobriu o valor do colar, ele tem uma importância final, ele molda como você age, ele traz cuidados para a sua vida. Quando você está diante da face de Deus, de fato, é a adoração,
Não é o que o pastor diz, o que as pessoas dizem, não é o colar da vovó, é o seu maior tesouro. E é comprado com o próprio sangue de Deus. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me